E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tava aqui em casa sem ter muito o que fazer, daí eu pensei, e se eu tentasse explicar cientificamente a potência dos socos do Saitama? Pois é, vamos lá. Vale lembrar que eu vou tentar achar informações verdadeiras, mas tão verdadeiras quanto possível, é claro, porque o Saitama é um personagem de ficção. Mas as informações que eu tenho são retiradas de sites normais que a gente acha no Google, por exemplo. Então algumas coisas podem estar erradas ou incorretas, então vamos levar na esportiva, beleza? Vamos começar falando do soco normal do Saitama. Começando a analisar pelo mais simples dos socos normais do Saitama, que são os socos mais fracos que ele dá. Os socos normais são os mais rápidos, ou seja, eles são desferidos tão rapidamente que quase não dá para ver a trajetória ou o impacto no alvo. Mas a gente pode olhar que quando o Saitama dá esse tipo de soco, o punho dele fica fumaçando. Isso é mostrado na própria abertura do anime, onde um dos socos pega fogo, o que pode nos fazer pensar que esse soco que pegou fogo e está sendo mostrado na abertura está sendo dado em alguém. Ou seja, a velocidade do soco do Saitama é tão alta que ela causa uma combustão momentânea na atmosfera antes de atingir o alvo. Pensando nisso, dá para estimar mais ou menos qual seria a velocidade dos socos do Saitama, que deve ser mais ou menos de uns 15 mil km por hora, que é a velocidade média necessária para um objeto entrar em combustão na atmosfera devido ao atrito. Essa velocidade absurda, combinada com a força do Saitama, causa um impacto tão intenso que ele pode cortar ou retalhar a maioria dos materiais existentes na tabela periódica dos elementos. Assim, o Saitama consegue derrotar a maioria dos seus inimigos apenas com esse primeiro soco. O soco normal do Saitama atinge mais de 15 mil km por hora. Isso é só 7 vezes a velocidade de um caça F-35, ou seja, quase nada, né? Cabe lembrar que só o deslocamento de ar de um soco um pouco mais forte que esse fez o céu abrir e uma chuva torrencial parar de cair em um episódio. Agora nós vamos falar do soco da morte do Saitama. Esse soco tem uma diferença dos socos normais, já que ele tem muito mais foco na força e não na velocidade. Assim como os socos normais, ele causa um enorme impacto, mas como vimos no treinamento com o Genos, esse impacto foi tão forte a ponto que rasgou uma montanha no meio apenas com o deslocamento de ar do soco. Ou seja, só o deslocamento de ar do soco da morte do Saitama é tão forte que o poder de destruição é o mesmo de uma bomba Moab. A Moab é uma das bombas não nucleares mais potentes do mundo, possuindo 9 metros de comprimento, 1 metro de diâmetro e com mais de 8.500 kg de explosivo. Em medidas normais, assim, a Moab é como se ela fosse uma van escolar lotada de explosivo super potente. O interior da Moab tem 82% da sua área revestida por explosivos que em energia geram uma explosão equivalente a 11 toneladas de dinamite. 11 toneladas de dinamite equivalem em volume ao peso de um caminhão carregado até a tampa de dinamite. A bomba Moab tem a capacidade de destruir quarteirões inteiros ou uma montanha facilmente, pois ela foi feita para destruir cavernas do Talibã no Iraque após os ataques do 11 de setembro. Ou seja, só o deslocamento de ar do soco da morte do Saitama tem a potência de transformar o quarteirão da sua casa num enorme campo de futebol queimado e cheio de cratera. E isso é só o vento do soco. A cidade ficou só o pó. Se nós formos pensar o que esse soco faria quando atingisse o corpo de uma pessoa, não tem nem muito o que imaginar, né? Provavelmente não ia sobrar muita coisa, já que o corpo ia ser retalhado em nível molecular. Os ossos iam virar pó, os tecidos iam vaporizar. E o que ia sobrar é o famoso monte de nada, né? Talvez uma névoa rosa. Que nojo! Agora nós vamos entrar na parte dos socos sérios do Saitama, que são seus socos mais poderosos. Pelo menos os que foram mostrados no anime até aqui, né? Esses socos são lançados em uma série que o Saitama chama de Mortalmente Séria, sendo o conjunto do soco mais devastador conhecido até agora. Como nós vimos na luta com o Goku, com Boros, o Saitama desferiu um soco tão poderoso que ele rebateu um ataque que poderia destruir o planeta. Como nós não temos dados mais detalhados sobre o ataque do Boros, nós vamos deixar o ataque de lado, porque realmente não dá para entender exatamente como é que ele funciona. Então o ataque do Boros a gente deixa de lado, o que a gente vai prestar atenção é na resposta do Saitama. Nós podemos analisar o rastro que o soco sério do Saitama deixou no caminho quando ele deteve o ataque do Boros. O deslocamento de ar do soco fez todas as nuvens do mundo que estavam no caminho se dissiparem em uma velocidade instantânea. Ou seja, tipo 4 segundos no máximo, abriu todas as nuvens do planeta naquela direção. Agora vamos fazer umas continhas rápidas aqui. A gente sabe que ao todo a Terra tem 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados.
Se a gente calcular que a velocidade do soco foi de 4 segundos para abrir as nuvens, a gente pode dividir esses números e vamos chegar à conclusão que o ar do soco do Saitama percorreu a distância da Terra em 127.500 km² por segundo. O que dá, traduzido em quilômetros por hora, uns 255.050 km por hora, ou mais ou menos 200 vezes a velocidade do som. E esses cálculos são apenas para a pressão do ar do soco. Esse soco da morte que a gente está calculando foi só o vento dele que atingiu o Boros, não foi o soco exatamente, quando o Boros recebeu a onda de choque da resposta do Saitama. O deslocamento de ar, só o deslocamento de ar desse soco do Saitama, conseguiu retalhar o Boros inteiro. Assim, é claro, o soco sério tem um poder de destruição muito maior que o soco da morte. O Boros só ficou vivo porque ele usou a regeneração, até que a esfera central dele foi destruída, e mesmo assim ele se regenerou ainda só mais um pouquinho. O resultado do deslocamento de ar do soco sério do Boros foi o mesmo que aconteceria se o soco da morte acertasse diretamente em alguém. Por enquanto, essas foram as maiores demonstrações de poder que o Saitama já deu. Talvez no futuro eu faça um outro vídeo recalculando, dependendo do que ele fizer daqui pra frente no anime ou no mangá. E é isso aí, tô encerrando o vídeo. Se você gostou, dá um like aí pra fortalecer o canal, pra deixar a gente mais fortinho. Gostou bastante? Inscreva-se no canal, sempre vai ter vídeo de ciência e de ciência dos quadrinhos e outras coisas parecidas com isso aqui. Se você gostou bastante, compartilhe com seus amigos, dá aquela passadinha esperta na rede social, compartilha com o pessoal, e se você quiser comentar alguma coisa, aqui embaixo, manda ver que eu com certeza vou ler. Um grande abraço a todo mundo que assistiu, muito obrigado, eu tô adorando fazer esses vídeos, espero que vocês também estejam gostando. Quero mandar um abraço pra vocês, tudo de bom e fui! Os socos normais são os mais rápidos, ou seja, eles são Pensando nisso, dá pra estimar mais ou menos qual seria. O interior da Moab tem 83... Se formos pensar... Agora vamos entrar... Esses socos são lançados em uma série que o Shaitan...